Bem-vindos ao Dilemas com Mari Grotera. Vamos juntos atravessar essa jornada, porque transformar o seu potencial em potência só depende de você. Você já se sentiu apagando incêndio o tempo todo, sem tempo de dar foco ao que realmente importa? Esse é o dilema de hoje. Como gerir tempo e energia quando a vida parece muito maior do que as horas que a gente tem no dia? Olá! Muito obrigada por você estar aqui. É um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada pela sua coragem de vir aqui dividir o seu dilema com a gente. A ideia é que a gente converse tranquilamente nesse ambiente seguro. Você vai ficar mantida sobre anonimato. E a ideia é que a gente bata um papo sobre o seu dilema para a gente poder ver de diversas perspectivas para um mesmo lugar. Quem sabe não tem muita gente por aí passando por essas mesmas questões e essa nossa conversa possa ajudar muita gente. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Então vamos lá. O que a gente vai conversar hoje? Eu li um pouquinho sobre o seu dilema. Tem muita coisa acontecendo aí ao mesmo tempo. Mãe de uma menina recente, mudança para um outro país, não sabe se quer ir buscar uma oportunidade no CLT ou se dedica todo esse tempo para o empreendedorismo. Me conta, quero ouvir sobre a sua perspectiva, qual é esse dilema que você está encarando aí na sua vida. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Realmente é um desafio imenso estar com uma filha pequena. É uma reinvenção pós-maternidade, né? Não sei ainda quem sou como profissional, enfim. Como várias mães que eu converso, todas vão para um caminho de empreender, mas eu gosto do CLT. Então, eu me vi em outro país buscando emprego e já abrindo a empresa ao mesmo tempo. Então, eu fiz as duas coisas juntas e misturadas. Com o meu marido dizendo, você precisa tirar férias antes de iniciar alguma coisa. Então, não precisa fazer isso agora. A gente se planejou para 1, 2 anos você ficar pensando o que faz sentido, qual o caminho que você vai. Aproveita esse tempo com a sua filha. E aí muitas vozes na cabeça dizendo, não, mas se eu esperar, o que vai acontecer daqui 1, 2 anos? Porque eu já fiz uma pausa de 1 ano quando minha filha nasceu, então eu fiquei com ela desde que ela nasceu 1 ano sem trabalhar, formalmente, né, porque a gente trabalha assim como mãe, e dentro de casa, muito mais horas do que o normal. Eu costumava dizer isso, sem trabalhar fora, né? Porque dentro de casa a gente estava trabalhando como nunca. E é 24/7, exato. Não tem descanso. 1 ano sem dormir, absolutamente sem dormir. Ela acordava de 6 a 8 vezes à noite para mamar. Eu amamentei até 2 meses atrás. E aí eu fiquei esse 1 ano com ela e decidi voltar a trabalhar antes de mudar de país. Então eu fiquei um ano com ela em casa, com uma pessoa que me ajudava, né, uma rede de apoio paga, e voltei a trabalhar. Só que quando eu voltei a trabalhar, eu achava que eu era a pessoa de antes, mas eu não era. Eu sempre fui muito workaholic, e quando eu cheguei lá, eu vi que nada daquilo fazia sentido em relação ao trabalho. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí fiquei 1 ano trabalhando, e aí decidimos, né, fazer a mudança de país já para aproveitar o momento de grande revolução. Legal. E aí, mudando de país, eu me vi nesse movimento de será que eu quero voltar a ser CLT em algo que talvez não seja muito mais a minha cara, a skin mãe de agora, ou eu vou empreender em algo que eu acredito e faça mais sentido com a minha vida, mas ao mesmo tempo dentro de um país que eu não conheço muita coisa. E também essa questão de ser mãe, né? Como é que vai fazer a gestão disso tudo, sendo que a gente precisa de mais tempo. Então, empreender não significa que eu vou trabalhar menos. Talvez eu trabalhe muito mais do que ser CLT. Mas, de qualquer forma, eu sendo CLT, eu sei que eu trabalho muito mais. Então, estou nesse dilema de gestão de tempo e foco. Não preciso nem dizer o quanto esse dilema ressoa em mim, né? Porque esse dilema fez parte da minha jornada. Quando eu tive a Júlia, minha segunda filha, o Aldo recebeu esse convite para ser expatriado e lá fomos nós para um outro país com 2 crianças pequenas. Para mim foi um presente, eu realmente tive que estacionar a carreira. Foi uma consequência de uma escolha nossa e no final das contas foi um presente, mas foi esse entender o quanto que o trabalhar dentro de casa
às vezes é muito mais puxado do que o trabalhar fora de casa. O que eu quero entender no seu caso, que foi diferente no meu era uma jornada que estava preparada para que eu não tivesse esse dilema de será que eu procuro o trabalho fora ou não. Já estava decidido que eu não ia trabalhar fora. O que me chamou a atenção do que você me contou aqui tinham muitas vozes na minha cabeça me fazendo perguntas de quais seriam as consequências de eu não voltar a trabalhar. Eu queria entender de quem são essas vozes e o que elas te falavam. Na verdade são vozes mesmo da cabeça, não tem ninguém pressionando, mas é mais a questão da sociedade em si. Porque quando eu parei um ano e voltei a trabalhar, eu percebi que eu estava atrasada em relação a tudo que estava acontecendo. Então, esse período foi em 2023, que foi o boom ali da inteligência artificial. Então foi quando todo mundo parece que explodiu. E eu não estava no mercado. Então, quando eu voltei, eu me senti atrasado. E aí eu penso, se eu fiquei um ano e já me sinto atrasada, será que se eu não voltar a trabalhar, se eu tomar uma decisão de não trabalhar e depois um dia decidir, o que vai ser? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, ok, porque tudo que a gente conhece agora já mudou. Né? Então, talvez a gente esteja indo para um caminho de profissões que nem existam. E talvez se eu ficar fora, isso vai ser melhor do que eu ficar dentro. Então, são muitas. Agora, qual é o seu medo? Meu maior medo claramente não é do trabalho em si, do que eu vou encontrar, mas sim de não estar preparada. Então, parece que eu fico o tempo todo buscando estar preparada para algo que eu também nem sei o que vem, né? Então, tanto que eu fiz já uns 6 cursos, enquanto eu tô aqui. Eu tô há 5 meses num país novo, já fiz 6 cursos, me preparando para algo que eu nem sei o que eu vou fazer ainda, entendeu? Vamos com calma. Peraí. A gente é mãe de uma criança de 2 anos. A gente expatriou e precisa aprender a viver nesse novo país. Aí a gente fez 6 cursos. A gente foi fazer entrevista e a gente abriu uma empresa. Sim. Não, e mais, essa abertura de empresa foi algo totalmente novo, porque eu fugia dessa parte de empreender, e aí a parte de registro de marca em outro país, eu tive que aprender um pouco disso, então fui fazer um curso disso, que é mais gestão de empresa local, e aí fui abrir a empresa, só que quis eu mesmo colocar a mão na massa, né, e aí eu fui descobrir, registrei a empresa como marca local e fui descobrir que tinha como marca de União Europeia. E aí eu descobri outros problemas que não estava esperando. Então, quando eu comecei a aprofundar em relação a essa questão do empreendedorismo, eu apoiava outras pessoas aí para esse caminho. E aí eu vi que não é tão simples quanto eu mesma falava para outras, não, vai empreender, né? Vamos para esse caminho, talvez seja mais fácil. Não é. Então tem algumas questões que eu falo, será que eu quero mesmo? Vou ter que ir mais para baixo, aprofundar nesse sentido do empreendedorismo, né, de ir por mim mesma. E aí, quando eu penso no CLT, é um caminho que eu já conheço, apesar de ser em outro país. Eu vou responder para alguém, que daí não sou eu deito na cama e não preciso me preocupar se amanhã vai ter dinheiro ou não para pagar os funcionários. Empreendendo não, eu vou precisar. Apesar da questão financeira não ser um ponto. Porque, como eu disse, a gente se preparou financeiramente. A gente teve todo o preparo financeiro para alguns anos, para eu não ter que me preocupar com isso. Mas é que eu, como mulher, eu acho que é esse ponto, né? Eu, como mulher, vou falar como mulher, apesar de ter muito clara a questão financeira e a preparação que veio de mim também, financeiramente falando, né? Eu investi em relação a isso, financeiramente, eu dando dinheiro. E sendo casada, tem um viés que eu tenho desde sempre da minha família, de que é o homem que provém, mas eu quero quebrar isso para minha família. Eu não quero que o homem provenha, eu quero que eu faça esse papel. Então eu tenho um preconceito da minha própria jornada, que é o que o meu marido fala, calma, esse dinheiro é teu, é nosso dinheiro, tá tudo bem, não precisa fazer isso agora. Mas ao mesmo tempo eu falo, não vamos gastar esse dinheiro da nossa filha, né? Deixa aí o dinheiro e ela vai usufruir depois. Deixa eu ainda estou em idade laboral, bora trabalhar. Então, tem essa coisa. Eu queria chegar nesse ponto porque eu queria te fazer essa pergunta. O quanto
o quanto que a necessidade financeira para sustentar o sonho que vocês estão vivendo, a vida que vocês estão vivendo, ressoa e faz parte desse problema, porque eu estava entendendo que não fazia e você confirmou que não faz. Não faz. E eu queria reforçar o tamanho do privilégio que é passar pela jornada que você está passando sem necessariamente ter que tomar decisões pelo lado financeiro. Só que, ao mesmo tempo, faz com que você tenha que encontrar respostas que, se é pelo dinheiro, a gente nem tem tempo de buscar. Eu tenho que ir lá fazer o que eu tenho que fazer, vai ser CLT, vai ser o que tiver para fazer, porque eu preciso aqui me sustentar. Quando não é pelo dinheiro, você tem essa oportunidade maravilhosa de olhar para sua frente e dizer o que eu quero construir. Porque me chamou muito a atenção você dizer, putz, lá em 2023 era o auge da inteligência artificial. Para mim, assim, não é nem agora. Nem chegamos lá ainda. Aí você falou, eu tô com medo de estar atrasada. Eu acho que tem uma questão aqui de primeiro tentar entender dessas vozes, voltando para as vozes, né? Dessas vozes que a gente conversou e dessa voz que você me falou agora, eu quero quebrar isso na minha família. Qual é o sentimento ruim que fica em você porque a sua família vivia dessa forma do homem provendo? O que é? Você quer quebrar o que da sua família? Por que isso era ruim? Tá. Na verdade, assim, eu sempre vi as mulheres, e aí falando das mulheres da minha família, né? Sempre donas de casa, que não tinha como tomar decisão por si, porque esperava do homem o ok e o sim. Então, eu quero fazer um curso, sei lá, qualquer coisa, né? Uma faculdade. Não. Faculdade não dá porque não tem dinheiro. Eu quero ter um carro. Não, carro não dá porque eu sou dono do carro. Então, tem várias camadas da minha família que sempre dependeram do sim do homem. E eu sempre fugi disso. Eu sempre quis ser muito independente para que eu não dependesse de ninguém. Então, esse movimento me trouxe nesse lugar de, ok, tenho total consciência do meu privilégio, né? Eu nem tenho um percentual, mas eu sei que eu estou totalmente fora da curva em relação à questão do dinheiro. E por isso, talvez, eu me vejo numa situação tão complexa de pensamentos. Talvez tenha tanta coisa na minha cabeça que eu estou com tempo, vamos falar assim, de ir para esses caminhos. Porque, realmente, numa escala, se não tiver o que comer, tu vai fazer qualquer coisa. Exato. Né? No sentido de vai empreender, vai limpar um banheiro, vai vender um brigadeiro. Né? E não é o caso. Então, por isso que eu estou testando possibilidades, mas com muita sobrecarga mental. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. É uma percepção sua que as mulheres da sua família quiseram fazer coisas e não puderam fazer porque precisavam de uma validação? Ou você gostaria que elas tivessem feito coisas que elas não fizeram e você se conta essa história de que elas esperaram uma validação que nunca veio? Essas pessoas foram atrás dessa autorização para fazer e receberam um não? Ou é uma... Tem os dois casos, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima, assim, na cadeia da família, que o sonho dela era trabalhar fora. E ela é dona de casa porque o marido não deixou. Tá. E aí acho que talvez não tenha tanto financeiro envolvido, porque também é uma coisa que, se precisasse, os dois estariam trabalhando, mas é essa coisa de não poder tomar decisão, sabe? Então isso bloqueia. E aí tem a parte de que eu sim conto essa história, que é tratada em terapia também, de que é um reforço de que talvez eu queira fazer algo diferente e que talvez elas nem se incomodem, mas me incomoda. E também eu fiz o mapa astral que apareceu muito isso, que eu seria uma pessoa que quebraria os padrões dentro da linhagem de mulheres. Então, sempre tiveram muitas coisas relacionadas a homens na minha família, né? Então, traição, financeira, álcool. Sempre o homem na minha família foi a pessoa que acabou prejudicando a mulher. Então, ela nunca foi à frente de nada por conta disso. Então, para mim, é algo assim, eu preciso quebrar, sei lá qual é o caminho, mas de alguma forma eu já estou fazendo diferente, porque eu sou a única que saiu, por exemplo, do país.
da família. E aí, olha que coisa boa, né? Porque a gente vai, você vai trazendo as coisas que eu já quero te perguntar. Porque eu ia te perguntar isso. Me descreva dos seus últimos 3 anos, 3 grandes coisas que você conquistou. Por você. Que você não precisou da autorização de ninguém. Você foi lá e fez. Bom, a primeira foi sair do país. Apesar de ter conversado com meu esposo, foi algo que eu mais que ele, falei, não, vamos embora, tá na hora. A segunda é sempre as decisões do que eu quero fazer em relação ao estudo. Então, eu tomo a decisão, vou lá e me inscrevo e faço. A terceira, deixa eu pensar. Nossa, pergunta... Profissionalmente. Filosófica. Profissionalmente. Eu conquistei uma posição que eu nunca imaginei. Porque eu cheguei... deixa eu pensar como eu falo isso sem entregar, né? Mas morei... eu sou de uma família humilde do interior, fui morar em São Paulo. Durante 12 anos morei em São Paulo, capital. E eu cheguei ganhando R$600 e meu aluguel era 800. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E aí eu tinha vendido um carro, né? Tinha esse privilégio, óbvio, né? Eu venho de uma família humilde, mas que tinha minimamente um dinheiro, eu vendi o carro e esse dinheiro ficou no banco. Então eu falo que eu comi um carro durante um ano. Porque era o dinheiro do carro que me mantinha. Eu comia, me alimentava, pagava o que faltava do aluguel e corri. Então eu sempre fui a pessoa que precisei correr atrás do prejuízo. Porque eu sempre... Por isso que vem essa coisa do estou sempre atrasado. Porque eu saí do interior e já estava atrasado. A minha faculdade não era uma faculdade tão bem vista, né, na capital, que eu fiz uma faculdade do interior. E aí, quando eu entrava no emprego, eu já tinha essa questão dos vieses, do sotaque, e etc. Mas eu não me calava. Então eu falava, eu tenho que correr atrás desse prejuízo. E aos poucos eu fui indo. E cheguei numa posição que eu falei, meu Deus, né? Cheguei aqui num lugar que não vejo ninguém da minha família, então olha só, muito legal. Massa, e eu tenho escolha agora com essa questão financeira, né? Eu conquistei uma independência financeira com o trabalho, graças a essa coisa de estou atrasado. Mas que também me deu alguns prejuízos, aí, um burnout e outras coisas. Vocês percebem como a gente vai contando a nossa história? E mesmo a gente falando alto, tudo isso que a gente conquistou por mérito nosso, a gente deixa o gancho no eu ainda estou atrasada. Eu estou impressionada com isso, porque você contou uma história de muito sucesso. Você já quebrou o ciclo da sua família. Não tem mais como voltar para aquele lugar, porque você nunca esteve naquele lugar. Você quebrou o ciclo quando você decidiu sair da sua cidade, você quebrou o ciclo quando você decidiu fazer a faculdade, você quebrou o ciclo quando você veio para São Paulo e achou o seu aluguel e fez o que você precisava fazer. Você já quebrou o ciclo, já foi. Só que você ainda continua arrastando um ciclo que precisa ser quebrado, mas ele já foi quebrado, já. E aí você... saiu do interior, daí você veio, daí você conquistou o cargo e você ancora na faculdade que daí não era boa, no sotaque que eu tinha. E que bom que você traz esses elementos, porque esses elementos foram todos superados. Mas a sensação que me dá é que você ainda olha como algo a ser, não tem mais como voltar. E aí você ainda está com uma pressa de chegar num lugar que você já chegou. Você ainda não percebeu que você já chegou nesse lugar. Tô rindo, mas queria estar chorando, né? Rindo de desespero. Não é? Na verdade, eu me comparo demais com coisas que não têm valor. Que é o que meu pai sempre falava. Dê valor ao que realmente tem valor. E na linha de pensamento, a família para mim é o que tem valor. Então eu construí uma família incrível, que é a minha família base, que eu falo, né, que estamos aqui, apesar da minha família a restante incrível estar fora daqui, eu consegui algo maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa
eu acredito que seja um pouco de ego e vaidade, de talvez, será que eu consigo fazer tudo isso que eu fiz no meu país, aqui? Então, por isso que talvez tenha esse dilema do CLT. Então, agora eu vou me provar aqui. Eu vou conseguir um emprego, vou fazer acontecer. Mas isso é maravilhoso, porque você tem uma força motriz que é sua de fazer acontecer. Você nunca vai deixar de estar fazendo acontecer, porque isso é da sua natureza. O que pode mudar aqui é da onde está vindo essa cobrança de fazer acontecer. Porque quando você esteve lá atrás, que você precisou fazer todo esse movimento, você não sabia se ia ser possível ou não. Você já fez. Agora você tem a chance de parar, se dedicar para a principal coisa da sua vida que você falou, que é a sua família. A sua filha tem 2 anos. Olhar para ela e, a partir desse lugar que você já conquistou, agora, sem pressa de ter que quebrar nada ou de conquistar nada, você tem a chance de parar e se perguntar aonde eu quero ir. Porque agora é uma escolha. Agora o que você vai construir agora é uma escolha. Antes não foi de fato uma escolha. Antes foi um trabalho de muita resistência e coragem para fazer o que precisava ser feito. Parabéns, você já fez. Para aí um minutinho, vamos reconhecer aqui um minutinho. Já fizemos, mas às vezes a gente não se dá conta que a gente tem que parar e olhar para as... Porque é interessante, eu acho que são as mesmas vozes que ainda estão dentro de você. As mesmas que você encarou lá atrás e falou, tá vendo como eu fui capaz? Tá vendo como eu posso? Tá vendo como... Eu pararia e faria uma grande colegiada com essas vozes. E nomearia quem são essas vozes. Para quem que você está querendo provar o que ainda? Sim, sim. E aí, muitas vezes eu coloco como, agora eu tô com dificuldade de priorizar e etc. Colocando a culpa em mim mesmo, assim, sabe? Então, eu mesmo eu sou causadora dos meus próprios problemas e dilemas. Eu ouvi nos meus próprios processos, eu ouvi uma frase que acho que faz muito sentido aqui. Eu estava querendo me jogar nessas novas experiências, experimentar novas coisas, porque agora é uma outra reflexão, né? Agora é uma reflexão do para onde eu quero ir. A partir do momento de onde eu cheguei, para onde eu quero ir? E a minha reflexão vem muito de um lugar de como é que eu ajudo mais pessoas. O que eu tenho de diferente que é possível fazer com que eu ajude o próximo e que isso aconteça de forma mais estruturada. Só que eu ainda fazia de um lugar de uma cobrança das vozes internas e, inevitavelmente, quando eu parei para identificar, essas vozes internas eram vozes que vinham de cima de mim. Minha mãe, meu pai, minha família, pessoas ao qual eu ainda achava que eu tinha que estar ali mostrando, provando alguma coisa para receber algum reconhecimento de valor ou alguma coisa de mostrar, assim, tá vendo como eu consigo, como eu sou capaz? E aí, num desses processos, uma pessoa me falou assim, mas você já parou para pensar que agora não é mais sobre olhar para trás, para esse passado e mostrar para esse passado, mas é mostrar para quem você está criando, para quem você está deixando? É sobre o que as suas filhas vão olhar para você e vão ter como exemplo. E aí, quando você se pergunta qual é esse exemplo que você quer deixar e quer mostrar, me ajudou a parar e falar assim, talvez eu tenha que ter mais coragem aqui de tomar os caminhos que eu quero tomar por mim, porque eu quero que minhas filhas me percebam como uma pessoa livre e dona das minhas próprias vontades. Só que a gente precisa sustentar esse trem aí. Sim. Não, me vi muito nessa fala, muito mesmo. Essa questão das vozes, sim, tem pai e mãe, com certeza, porque muitas vezes a gente espera do outro essa validação, principalmente nesses movimentos grandes, né? Então, mudar de país. Nossa, que incrível, né? Não, o que vem meu Deus, vai deixar a gente aqui, e se acontecer alguma coisa, como é que vai ficar? Mas e a saudade? E não sei o quê? Então, foi a mesma coisa para São Paulo e foi a mesma coisa, e assim foi, né? Então eu vejo que tem essa questão
mas ao mesmo tempo tem essa coisa de o que minha filha tá, o que ela tá vendo, né? Então, tanto que ela ainda fala, mãe, não trabalha, por favor, fique comigo. Então, quando ela fala isso, eu até choro. Eu falo, não, então vou voltar a trabalhar, deixa quieto isso aí, fogo ao trabalho, deixa pra lá. Ao mesmo tempo eu falo, não posso fazer isso, porque ela tem que entender que ela tem privilégio, vai ter muito mais privilégio do que eu tive, né? Mas ao mesmo tempo a gente não dá pra criar a filha assim, né? Nesse sentido, ela precisa entender que precisa trabalhar, que tem um começo, meio e fim das coisas, enfim, que essa jornada foi nossa e ela vai ter a dela, né? Então, tem muitos fatores, mas sim, essa reflexão vai ficar aqui para a semana que vem na terapia falar sobre isso e conseguir construir um lugar de talvez mais conexão com essa pessoa do futuro, né? Porque, sim, estou presa à pessoa do passado, o presente acaba não sendo tão apreciado, apesar de eu viver intensamente todos os dias. Então, onde eu tô tem muito dia, então eu consigo fazer 4, 5 coisas no dia. É incrível, eu falei, eu mudei para o lugar certo, porque eu precisava de tempo. Então agora eu tenho. Mas que interessante, né? Você precisava de tempo, mas foi rapidinho atolar o tempo, cheio de coisa. Eu tenho coisa para fazer, eu abri uma empresa, eu fui atrás de CLT, daí eu fui fazer 6 cursos e não parei ali nem um minutinho para desenhar quem é essa pessoa que eu quero ser no futuro. Quem é? Porque você vai falando e eu vou ficando aqui com a sensação que tem uma pressão aqui do passado, vem a filha que fala, não, mamãe não vai trabalhar, e eu vou sendo sugada por este lugar, que eu vou atolando muitas coisas ao mesmo tempo e não abro um espaço de sopro para dizer, mas peraí, quem eu quero ser? Eu não tenho a menor dúvida que tem muita gente aí pulando na cadeira porque passa por isso também. É inevitável a gente passar por uma nova descoberta depois que a gente vira mãe. É muita coisa que modifica dentro da gente, são novas perspectivas e traz essa potência que é a gente poder parar e olhar para o futuro e se redesenhar. Só que a gente precisa intencionalmente criar espaço para a gente poder pensar, refletir e com calma definir qual é o caminho que a gente quer trilhar. Eu ouvi uma outra frase que eu acho que faz muito sentido aqui nessa conversa, que é, e quando eu te escuto, eu ouço um pouco disso, mas aí você me diz se faz sentido ou não, porque eu vejo muito orgulho em você de ter vindo de onde você vem. Tem muito amor pela família da sua origem. Eu acho que você trilhou um caminho de muita independência, você quebrou esse ciclo que você se predispôs a quebrar, mas não foi no sentido de querer provar alguma coisa ou dizer que você está certa e eles não. Foi no sentido de querer mostrar que é possível prosperar por si, pela sua própria força, pela sua própria coragem. Os seus resultados mostram isso e você mostra isso de uma maneira muito generosa. Não é uma crítica, é uma sugestão. É quase uma sugestão para as pessoas. Olha, tá vendo? Também é possível. E eu acho isso muito legal em você. E eu acho que quando a gente está aqui falando desse futuro e dessa pressa de que eu não posso me atrasar porque eu preciso fazer muita coisa, me veio uma percepção de um medo de cortar a raiz. Como se eu tivesse que cortar a raiz para ir para esse outro caminho. E uma frase que eu ouvi que eu acho que faz muito sentido aqui, que pode ajudar nesse contexto é: a gente nasceu da nossa raiz e nada muda isso. Ninguém tira isso da gente. Não é possível que alguém tire isso da gente, porque a gente é a raiz. Mas a copa dessa árvore vai chegar aonde você quiser. E ela vai ser sombra de quem você escolher. Se você quiser continuar sendo sombra e sombra aqui, se você quiser continuar protegendo, defendendo, encobrindo mesmo e dando segurança para essas pessoas que estão lá na sua raiz, é uma escolha sua. E nada vai te tirar esse poder. Só que você não precisa limitar o tamanho da sua copa
a copa dessas outras árvores que vêm da mesma raiz. O bonito disso é essa imagem diversa. Todos estão conectados nessa raiz. Todos se alimentam dela, mas cada um faz o seu próprio caminho. Então, eu acho muito, muito bonita essa conversa aqui, porque você tem muita potência. Você já quebrou o ciclo. Você já chegou onde você precisava chegar. E agora você tem a chance de parar, e aí a gente chega no dilema. Chegamos no dilema. O que eu vou fazer primeiro? Faz sentido? Ressoa aí de algum jeito? Sim, muito. Total. Tô até com medo dessa conversa. Parece que você tá meio bruxa nessa conversa. Oh, meu Deus! Porque é exatamente isso, né? Eu falo que eu nunca fui uma pessoa ambiciosa. E eu estou, talvez não, né? Eu me vejo uma pessoa diferente dessa questão das raízes, com essa ambição, que em alguns momentos parece feio. Então, sim, eu acredito muito nisso, de que eu queira carregar todos comigo para um lugar que talvez não é o das pessoas. Cada um vai ficar no seu lugar e tá tudo bem, né? Mas eu sempre fui a pessoa que organizava as festas da família, que juntava todo mundo. Então, estar fisicamente longe, talvez isso é o que mais me afeta nesse campo profissional. Porque eu brinco que eu não tenho como separar o profissional do pessoal, né? Então, até essa questão da escolha. O meu próximo passo pode afetar tudo em relação a essa parte mais pessoal, né? Tanto na família... porque essa questão do estar fora do país é algo que é para sempre, mas né, enquanto eu estou aqui num campo de não estou presa a nada, eu posso, sei lá, de repente volta pro país, né? Não sei. Mas enfim, é uma reflexão muito boa essa da Copa, que me traz isso de o tempo todo querer que estejam todos juntos, mas que talvez não seja possível, né? E aí aceitar que a família é composta pela família que eu formatei agora, né? E o que vem o resto ali em relação à raiz é raiz. Eu tenho sim muito orgulho dessa história, e até eu brinco que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, né? E aí de todos os privilégios que vêm por meio de outras coisas que você vai conquistando ali. E isso eu quero muito que minha filha perceba, né? Que a gente está numa busca hoje de mostrar para ela caminhos que talvez a gente não teve. Então, proporcionar espaço, dar a chance dela conviver, por exemplo, numa escola com pessoas que, sei lá, que nunca na vida, né? Eu falo que andar na rua e escutar 6 idiomas, nunca aconteceu isso, né? Em tantos anos da minha vida, e ela tem isso com 2 anos. Então, é um privilégio imenso e, enfim, tô em parafuso aqui, só pensando que eu deveria estar anotando tudo, mas depois eu vou ouvir tudo de novo aqui, o que a gente está falando. Não, mas sabe, assim, de toda essa jornada que eu já trilhei, um dos momentos mais difíceis foi entender que é impossível carregar todo mundo. Primeiro porque não é esse caminho que a maioria das pessoas talvez queira trilhar. É uma escolha minha, sou eu que quero, né? E foi muito duro eu aceitar isso. E aí depois também aceitar que não é todo mundo que precisa estar comigo. Eu preciso fazer as escolhas que eu quero fazer. E aí, chegando no dilema, eu acho, sinceramente, assim, que a primeira... Eu acho que você tem uma potência profissional muito grande. Você pode ser muitas coisas. E você precisa se apropriar para saber, primeiro, parar e escolher qual é o próximo passo que você quer fazer. E em escolhendo, você vai ter a resposta do seu dilema. É o CLT? É o empreender? E se eu empreender e ficar muito, muito grande aqui fora do meu país? Tá tudo bem. Eu paro, eu vendo,
eu volto e eu sou tão potente que eu vou lá e construo de novo no meu país. Não é o que vai te prender, porque não foi o que te prendeu aqui. Você falou nessa conversa, eu fiquei impressionada do lugar que eu cheguei. Você pausou e mudou para ir buscar outras coisas. Você vai fazer a mesma coisa, porque você já fez, sabe? Então, eu acho que para resolver o dilema, eu ficaria 3 semanas sem fazer nada. Eu daria um espaço em branco pra mente, um espaço em branco, blank, para ficar bem incomodada com o silêncio. Eu ficaria muito incomodada com o silêncio. Muito incomodada, mas não tem curso, não tem... Tem eu, minha filha, meu marido, minha família e minha vida. E o espaço em branco da minha mente. Deixa eu ver para onde essa minha mente aqui vai me levar. Porque enquanto eu atolo de coisa a minha mente, eu não estou dando o espaço que eu preciso, porque eu tenho um medo de ouvir o que... Eu tenho medo de ver onde isso aqui vai dar. Então, eu resolveria assim. Se você está confortável, tem uma família linda, está num país delicioso... Deixa essa mente voar por 3 semanas. Você foi para fazer isso. Né? Esse era o objetivo. Era combinado, inclusive. Não deu uma semana. Não deu uma semana? Não. Quantas vezes você já ficou com tanto medo dos seus próprios pensamentos que a última coisa que você se permitiu fazer foi ficar 1 horinha do dia livre? Já vejo aqui uma lista de tudo. Você faz listas de to-dos? Muitas listas de to-dos. Eu tirei férias esses dias para ficar resolvendo umas coisas em São Paulo, coisas, né, que eu tô pensando aqui para fazer. De repente, menina, eu tava aqui pro Aldo. Me fala aí o que você tem pendente para eu poder te ajudar. Me fala aí uns médicos que a gente combinou que você levaria as meninas. Pode deixar, eu levo. De repente eu vi, não tinha um respiro na minha agenda. Por quê? Porque eu não queria encarar o que eu precisava encarar, né? Não queria encarar. E a gente tem medo mesmo, a gente tem medo de onde os nossos quereres, de onde os nossos desejos podem nos levar. E a única forma de atravessar é atravessando mesmo. Exato. E é uma autossabotagem, eu vejo. Claro. Para você ter uma ideia do que aconteceu com essa quantidade de informação que está na minha cabeça, é até uma história. Não é engraçado, na verdade, né? Isso vai ficar registrado para sempre, mas eu acho importante falar o quanto que atrapalha. Eu tomei uma decisão há 2 semanas atrás de falar sim para um trabalho, mega importante, assim. Na sequência, em meia hora, eu liguei e falei não. A pessoa me ligou de volta em 1 hora e falou, não, agora a gente conseguiu chegar no que você queria. Eu falei sim de novo. Então eu falei sim, falei não, falei sim. Passou 2 dias, eu liguei falando não. Então, assim, completamente perdida em relação à questão da decisão. Porque não é esse caminho, talvez, agora falando em voz alta, né? Talvez não é esse caminho que eu quero tomar. E aí eu falei um sim, um não, um sim, um não. Então a cada sim que eu falava não pra mim. Aí eu falei, não, eu vou falar não. Só que daí eu falava não pra pessoa e eu me sinto, não falar não pra pessoa, né? Sim. Então tem esse é um outro dilema, né? Do sim e do não. Toda vez que eu falo um sim pro outro, eu tô falando não pra mim. Eu acho que eu tiraria essas 3 semanas e começaria listando aonde eu ancoro o meu valor. Aonde está o meu valor? Aonde eu estou entregando valor enquanto eu não estou trabalhando? Seja no CLT, seja empreendendo, seja aonde está o meu valor? Para você começar a perceber que o seu valor existe dentro de você, independente se tem um salário sendo recebido. O seu valor está em simplesmente sendo você, está em simplesmente sendo a mãe da sua filha, está em simplesmente cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando da sua saúde mental. A partir do momento que você se apropria, o seu valor está na sua inteligência, em todas as conquistas profissionais que você já fez, no potencial que você é, e você quer voltar para qualquer lugar, seja para empreender, seja para ser CLT, você vai ter o seu espaço, porque você entrega valor, você não está atrasada, não passamos o boom da inteligência artificial, tem muita coisa para acontecer ainda, mas quando você ancorar o seu valor e se apropriar do seu valor, é daí que vai chegar o lugar para você colocar o seu limite com muito mais clareza. Você falou, eu coloquei um não, coloquei um sim.
o limite ele precisa partir de um lugar de muita clareza. Você só vai sustentar o limite se você tiver muita clareza de onde você está indo e por que você quer ir para lá. Quando você falou, putz, talvez não seja o caminho que eu quero, é pior. Você não quer e você não precisa. Para que eu vou me meter nisso, senhores? Pega na chance. E aí você vai e você volta, mas tem alguma coisa que te faz falar o sim. Sim. Essas vozes internas, essa cobrança, essa coisa, eu tô atrasada, e se eu estiver atrasado, o que... Eu pararia 3 semanas e eu deixaria todas essas vozes decantarem aqui, papel e caneta na mão, anotaria tudinho. Depois de 3 semanas, passa a régua e faz um plano. Sim, e tem uma coisa também que é bem latente na minha vida, que é o julgamento do outro. Então, tem até um termo que eu escutei antes de vir desse meu lugar de privilégio, uma agora colega, né, era amiga, que eu falo que a gente vai perdendo pessoas ao longo da vida. Ela virou e falou assim, você tá na moda agora, então você vai virar esposa troféu. Aí eu falei, nossa, que é isso? Eu nem sabia, porque eu não tenho TikTok, né, eu tô meio desatualizada nesse sentido do... Bom pra você, né, porque vamos combinar... Falei, que é isso? Fui pesquisar, né? E aí vi, falei, nossa. E o que é, assim, só pra eu saber também, porque eu acho que eu sei, mas não sei. O esposa troféu é alguém que fica em casa ali, mais perto ali, ai, gente, né? onde assina? Onde assina? Eu tô querendo ser esposa troféu a partir de amanhã. Me chama que eu vou. Eu vou adorar. Maravilhosa. É só ser linda, vai ao salão, faz o cabelo, faz ai, a que unha. eu quero muito ser esposa troféu. Gente, quem é esposa troféu? Me fala onde eu assino. Quero ir. E aí eu fiquei incomodada quando falou isso. Eu acho que isso é uma coisa que tá em mim ainda, entendeu? Esses 5 meses tá ressoando. Tipo, não, eu não sou, né? Não. E aí meu marido brinca, às vezes ele fala, cara, que jeito, não dá tempo, porque eu nem... Mal cheguei em casa, né? Tá em curso, tá não sei onde. Eu já até trabalhei, eu fui a primeira a ganhar euros aqui em casa. Eu trabalhei já no evento aqui. Muito bom. Então não tem como eu ser esposa troféu, não. Tem. Não é nem que não tem como você ser a esposa troféu, mas tem que ter a consciência de que vocês estão vivendo o que vocês dois construíram. Esse benefício financeiro você também construiu, é de vocês. Quando eu ouço alguém trazendo a crítica, essa crítica fala muito mais sobre ela do que sobre você. Agora, se ressoa em você, é porque em algum lugar dói. Sim. E aí, pra gente indo pro fechamento aqui, essa conversa maravilhosa, eu quis chorar algumas vezes. Eu tô me segurando. Porque toca em momentos que foram muito sensíveis da minha jornada. E eu tenho certeza que você já chegou num lugar de resultado que você pode repetir a fórmula muitas e muitas vezes. E eu fecharia falando isso, né? Você trouxe aqui, eu queria me reinventar, existiam muitas vozes, a sociedade me cobra porque eu tô atrasada. Eu acho que você precisa conversar com essas vozes essas próximas semanas, nomear quem é essa sociedade, colocar rosto nessas vozes, porque essas vozes elas têm rostos, rostos, não sei. Essa sociedade ela é formada por alguém, por pessoas que a gente ainda acha que a gente precisa agradar, né? Pessoas que a gente ainda espera que validem a gente, validem as nossas escolhas. E a vida não vai ter, né, isso. Então, eu sinceramente revisitaria essas vozes, conversaria com elas pelas próximas 3 semanas, me dedicaria muito à vida, a viver a vida na sua paz. Eu abriria o espaço para esse silêncio. E vai ser muito desconfortável. Mas quando você decantar o que sair do silêncio, você vai ver como você vai enxergar com muito mais clareza se você quer empreender, se você quer ir atrás de um novo CLT. E tenha uma única certeza, qualquer que seja a sua decisão, você vai chegar lá. Você já fez. Não é que, porque daí eu queria... Você já fez. Você vai fazer de novo. E quantas vezes mais você quiser. E aí, se der muito certo, você volta pra cá e faz de novo.
Porque você é isso. Essa é a sua força motriz. Você é isso. Sim. Agradeço essa sessão terapia. Olha, a segunda pessoa que fala sessão terapia. Aonde que eu assino pra voltar? A gente vai fazer assim. Eu já combinei isso com uma outra convidada muito especial. Quando você chegar numa resposta com muita clareza, a gente senta todo mundo junto, abre um vinho e comemora. Tá bom, combinado. Beleza? Fechado então. Combinado. Só que eu vou ter que viajar, combinado. né? Eu vou ter que viajar pra esse vinho. Vai. Tá tudo bem também. Você vai ter que vir tomar um vinho aqui. Tá. Vai ser maravilhoso. Tô topando esse vinho aí também. Vou achar ótimo. Maravilhoso. Combinado. Eu vou desligar. Eu preciso desligar essas vozes. Desligar. Você não consegue desligar. Você não vai conseguir desligar. Você vai ter que conversar com elas. Talvez ressignificar. Não sei. De alguma Você forma. vai ter que conversar com elas. Você vai ter que acomodá-las em um lugar de um pouco mais de conforto. Você vai ter que conversar com elas. Falar, olha, eu não vou mais te escutar. Não vou mais. Sim, e aceitar isso aqui. Tem uma coisa de aceitar o privilégio, que parece que é feio, né? Então essa coisa de eu parar, onde já se viu, onde eu vou me permitir parar 3 semanas para pensar sobre o que eu quero. Enquanto ao lado, eu olho para o lado e vejo gente aqui, onde eu tô, não conseguindo pagar o aluguel. Então aí eu já me coloco num lugar que eu vou ajudar essa pessoa. Então eu já tô ajudando 2 pessoas aqui. Então... Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente abraça o mundo inteiro, não cabe a gente dentro do próprio abraço. A gente honra muito essas pessoas todas, tá tudo bem, protege como dá, mas a gente precisa cuidar da gente primeiro. É isso que você vai fazer. Parei. E eu repito isso muitas vezes, até cuidar como eu vou falar, mas a gente tem que ser igual quando falam no avião, né? Colocar a máscara primeiro em mim, para depois conseguir salvar outra pessoa. Então, eu tô falhando nessa questão. Então, chegamos no final desse bate-papo maravilhoso. A gente ainda nem tem um dilema. Você vai precisar voltar para quando a gente tiver um dilema. Tenho essa possibilidade e essa, para onde eu vou? Agora a gente tem uma construção a ser feita. Eu tenho certeza que vai ser uma construção muito leve, muito bonita, porque você tem muito mais a ser celebrado. É sobre coisa boa. É sobre passar a régua aí e entender a potência que você é e traçar o seu caminho com calma. Calma, a vida pede calma. Você já chegou, tá tudo bem. É só uma continuação. Muito bom. Respira, expira e não pira. É isso. Ah, você falava isso. Falava. Aí, você falava pra você mesmo, maravilhoso. Então tá bom. Muito obrigada. Eu tenho que falar. Obrigada. Foi maravilhoso, querida. Um beijo enorme e vai me contando aí dos próximos passos. Tá bom, combinado. Sucesso pra você, viu? Igualmente. Beijo, querida. Tchau. Até mais, tchau. E hoje, nessa conversa deliciosa, vimos que ter foco não é sobre fazer mais, é sobre escolher com consciência o caminho que quer seguir. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também vive sobrecarregado. E se você também quer trazer o seu dilema para esse espaço, me chama lá no direct do Instagram. Vai ser um prazer conversar com você. Até mais.